Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base na Palavra de Deus, amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para que o Senhor possa nos dar entendimento através dessa palavra que vamos ministrar, desse estudo. Que o Senhor nos dê a capacidade de entender e de aplicar na nossa vida. Nós oramos e clamamos a Ti, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso tema é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Nós vamos ver o que realmente significa Deus conosco, Deus humanado, o Deus encarnado. E a princípio nós vamos ler lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que Isaías, profetizando para o povo de Israel, ele disse: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel. Emanuel significa o Deus encarnado, o Deus humanado, o Deus conosco. Tudo o que se refere a Deus, à pessoa de Deus, está inteiramente relacionado e ligado com o mundo espiritual, porque Deus é espírito. Espírito não tem forma, não é palpável, nem visto com os olhos humanos. E para falar, argumentar sobre Deus, é necessário crer, acreditar, ter interesse em conhecer e querer conhecer. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele dá uma advertência. Ele fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele isso é loucura. E não pode entendê-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, ele está falando, o homem que é natural, que não é espiritual, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não aceita, para ele é loucura, e ele não consegue entender. Então não adianta você querer ficar tentando explicar o que é espiritual para uma pessoa que não é espiritual. E muito menos para a pessoa que não é espiritual e que não tem interesse, que não quer, não gosta, não admira. Então não fique tentando explicar. Essa pessoa não vai aceitar, não vai entender, não vai e vai achar que tudo isso é loucura, não é? Quando Jesus veio, no tempo que Jesus veio, que os historiadores passaram a chamar de o período da era cristã, no primeiro século da era cristã, chamada cristã pelos historiadores, quando Jesus veio no primeiro século, por causa do judaísmo, do paganismo, do sincretismo, de tantas crenças, tantas coisas misturadas, e agora chegou o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus pregando o evangelho, seus discípulos também pregando o evangelho, surgiu no meio dos religiosos, homens que também criam muito e estudavam muita filosofia, surgiu o gnosticismo, ou os gnósticos, que vem da palavra gnose, do grego, que significa conhecimento, que significa informação, conhecimento. E o gnosticismo é a doutrina do conhecimento, da informação, do esclarecimento. Então surgiu o gnosticismo, e eles pregavam que a salvação acontecia através do conhecimento e do esclarecimento. Se não tivesse conhecimento e entendimento, esclarecimento, não tinha condições de haver salvação. E através de algo ou de alguém com a capacidade de explicar sobre o bem e sobre o mal, e sobre o que é espírito, sobre a carne, e eles falavam que o espírito é bom e a carne é má, e que não poderiam aceitar aquilo que não pudesse ser explicado, clarificado, não apenas crido e aceito, não era apenas crer e aceitar, mas tinha que ser explicado, clarificado.
e tinha que ter muito conhecimento para que a salvação pudesse acontecer na vida das pessoas. Quando lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção, a prova de fatos que não se veem. Então, fé não está relacionado com coisas palpáveis, mas com o que é espiritual. Deus é espírito e é eterno. Deus é atemporal. Ele não está preso ao tempo. Não tem como humanamente explicar sobre Deus, porque Deus não existe como tudo passou a existir. Deus é. Deus é. Somente pela fé é que recebemos e mantemos, conservamos e prosseguimos no conhecimento de Deus e na nossa confiança e fé em Deus. Isso que nós falávamos, não tem que ter um esclarecimento, tem que ter um bom conhecimento, senão não há salvação. Quando lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, fala assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que se cumpra as palavras deste livro. Mas ele fala assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas a nós. Então, nós cremos pela fé. Nós não vemos muitas coisas, mas nós cremos, porque nós sabemos da manifestação de Deus na nossa vida. E Emanuel significa Deus conosco, Deus humanado, o Deus encarnado. Agora, quem é o Emanuel para nós? Quem é o Emanuel para mim? Quem é realmente o Emanuel para você? Para todos nós, para o mundo, para as religiões, para os religiosos, para os gnósticos, para os filósofos, para o mundo no sentido geral, para quem diz crer ou não crer. Quem é o Emanuel? Lá no profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, nós lemos, fala, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, o Deus conosco. E lá no capítulo 9, versículo 6, ele fala, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas as pessoas creem. E o profeta profetizou e falou, o Deus humanado, ele virá. E quando nós vamos lá no capítulo 53, olha o que é que o profeta falou para o povo. Ele começa fazendo uma pergunta, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, o poder de Deus? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Agora preste atenção nisso aqui. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Então aqui está falando que o Emanuel, o Deus humanado, o Deus encarnado, ele seria desprezado, rejeitado pelos homens, como é até nos dias de hoje, não é? Então ele vai falando, vai descrevendo tudo sobre o Messias, sobre o sofrimento de Jesus, mas o que eu queria mostrar aqui é que ele seria desprezado, rejeitado entre os homens, entre as pessoas, entre religiosos, entre tantas pessoas, ele seria desprezado. Isaías profetizou tudo isso 750 anos antes de Jesus nascer. O mundo, seja ele religioso, pagão, gnóstico, filósofo, espiritual, carnal, ateu ou não, reconhece pela história que os tempos estão divididos em três partes, crendo ou não, concordando ou não,
aceitando ou não, gostando ou não, achando bom ou não, o mundo está dividido, a história está dividida em antes de Cristo, no tempo de Cristo e depois de Cristo. Então, são esses 3 períodos, antes de Cristo e no tempo de Cristo, que eles dizem AD, anos Dominus, ou depois de Cristo, e que agora, por causa da incredulidade, as pessoas dizem a era pós-cristã, depois do cristianismo, porque as pessoas estão incrédulas, estão fazendo um monte de coisas, mesmo dizendo que creem, elas estão fazendo coisas erradas, como se fossem incrédulas. É uma coisa impressionante. Agora, quem é Jesus para nós? Quem é o Emanuel para nós? O amor, a graça, a misericórdia, a pessoa de Deus nunca esteve limitada a qualquer tipo de informação, de conhecimento, de instrução. Vou repetir isso aqui. O amor, a graça, a misericórdia, a pessoa de Deus nunca esteve limitada a qualquer tipo de informação, de conhecimento, de instrução, mas através da sua manifestação. Porque Deus não se compara a nada do que é relativo, porque Deus é absoluto. Ele está acima, infinitamente mais do que qualquer tipo de conhecimento ou de informação e de esclarecimento. Ele está acima de tudo. Então, quem é o Emanuel para nós? Quando nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 a 3, fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando do verbo, daquele que seria o Emanuel, que se encarnaria e viria até nós. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10 fala: ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, não o conheceu, não o aceitou. Versículo 11 fala: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é? Mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, os que receberam e creram, a esses foram dados a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. E lá no versículo 14 fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o verbo se fez carne, o Emanuel, o Deus humanado, o Deus encarnado, veio até nós. E o verbo se fez carne. Quando Jesus estava já com 30 anos de idade, ele foi até o Rio Jordão, onde João Batista estava batizando. João Batista estava batizando porque ele estava preparando o caminho do Senhor. Estava lá no Rio Jordão batizando, e no capítulo de número 1, versículo 29 do Evangelho de João, quando Jesus foi aproximando do Rio Jordão e João Batista viu Jesus de longe, viu Jesus aproximando, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu que aquele ali que era o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é interessante quando você estuda no grego, está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verbo tirar está no gerúndio. Eis o Cordeiro de Deus que tem tirado, que está tirando o pecado, que está tirando o pecado do mundo, que está arrancando o pecado do mundo. É um presente contínuo, está sempre tirando, está sempre curando, está sempre salvando e libertando. Mas João Batista falou: este é que é o Cordeiro de Deus. Ele reconheceu pelo Espírito, não
pelo conhecimento, nem pelo entendimento, nem pelo gnosticismo, mas pela manifestação da presença do Senhor ali. Ele reconheceu que Jesus era o Emanuel, o Deus humanado, o Messias prometido. Interessante que quando nós vimos também lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vimos quando Jesus estava com seus discípulos, e Jesus pergunta para os discípulos, no capítulo 16, do 16 em diante, versículo 16, Jesus pergunta o que é que as pessoas dizem a meu respeito? E eles falam, cada um fala uma coisa, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas, cada um fala uma coisa. Aí Jesus perguntou, mas vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Foi quando Pedro, no versículo 16 fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, você sente pelo Espírito. Pedro falou, o Senhor é o Messias prometido. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é que veio para tirar o pecado do mundo. Não é? Tu és o Cristo, tu és o Messias ungido, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa impressionante. Ele não tinha conhecimento, ele não tinha nenhum esclarecimento de nada. Ele estava recebendo aquela manifestação naquela hora, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, não pela mente, não pelo gnosticismo, não pelo conhecimento, pelo esclarecimento, mas pela fé. Quando nós vamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, não é? Fala especificamente do versículo 38, fala sobre um cego que estava à beira do caminho em Jericó, e ele ficava ali sentado pedindo esmolas. E ele ouviu um movimento de muitas pessoas, e ele perguntou, o que é que está acontecendo? E alguém falou, é Jesus de Nazaré que está passando. E ele creu, ele já tinha ouvido falar, então ele sentiu, ele não tinha conhecimento nem esclarecimento de nada, mas ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus que está prometido, que viria da casa de Davi, da descendência de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus curou aquele homem, e aquele homem cego passou a ver, porque ele creu. Ele não era nenhum gnóstico, ele não era nenhum estudioso, ele era um homem cego, pobre, que pedia esmolas, mas ele creu, porque as coisas de Deus são espirituais. Você não precisa de muito esclarecimento, você precisa apenas abrir o seu coração e pedir a Deus que te dê entendimento e que se revele a você. Quando nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 4, nós vimos lá quando Jesus foi até a Samaria e chegou lá no poço de Jacó, quando estava ali uma mulher samaritana lá em Sicar, aquela mulher samaritana tirando águas, e Jesus teve aquele diálogo com aquela mulher, e nós conhecemos tudo que Jesus falou com ela, e ela disse para ele, e quando ela viu que Jesus havia falado tudo sobre a sua vida, ela correu até a cidade e contou para os homens lá, no capítulo 4, versículo 29, ela fala assim, eu creio, eu acho que eu encontrei o Messias prometido, porque ele falou tudo de mim, ele revelou tudo a meu respeito. Aquela mulher. Existem milhares de religiosos cheios de dúvidas, cheios de confusão na cabeça. E essas pessoas creram, elas sentiram a manifestação de Jesus, do Emanuel, o Deus conosco. Quando lemos os relatos dos apóstolos nos evangelhos e também os escritos dos historiadores, nós podemos ver e entender claramente que assim como Herodes, muitos fariseus, saduceus, escribas, leigos e demônios sempre se opuseram a Cristo. Sempre perseguiram a Jesus. E ainda até hoje é assim. Você vai falar, muitas pessoas se opõem, não querem, eles querem ouvir de tudo, de qualquer religião, de qualquer entidade, de qualquer coisa, mas de Jesus não. Se opõem e muitos perseguem.
não é? E aqueles que creem, aqueles que professam o nome de Jesus também são perseguidos e são rejeitados, porque há uma rejeição, porque a fé precisa ser uma plena confiança em Deus. A fé é uma plena confiança, nós vimos lá Hebreus 11:1, não é? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a fé é algo espiritual, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando nós vamos no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus estava com os discípulos e especificamente os versículos 8 e 9, né? Filipe virou para Jesus e disse: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus falou com ele: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda me pedem: mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai, porque Ele é o Emanuel, é o Deus encarnado, é o Deus conosco, é o Deus humanado. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Ele fala: há tanto tempo estou com vocês e vocês ainda não perceberam isso? Não é? Quantos anos está sendo pregado, ministrado e provado e mostrado o poder de Deus e a pessoa do Emanuel. E muitas pessoas ainda não creem, ainda querem ver, querem apalpar, não é? Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus falou assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então ele é o Emanuel. O Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus humanado, o Deus encarnado, o Deus que estará conosco e hoje está em nós através do Espírito Santo. Jesus é o Emanuel. Quando nós vamos no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, Tomé, os discípulos Jesus tinha aparecido para os discípulos e Tomé não estava. E agora nesse capítulo aqui 20, especificamente a partir do versículo 29, não é? Jesus aparece e aí, porque Tomé havia dito: se eu não tocar nele, não tocar nas suas feridas, eu não creio. E aí Jesus então agora aparece para Tomé e fala: porque você me viu, você creu? Porque me vistes, crês? Bem-aventurado, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você tem que estar sensível às coisas espirituais. Nós somos sensíveis a tantas bobagens, a tantas coisas ridículas, a tantas coisas estúpidas, e às vezes não somos sensíveis às coisas de Deus, à pessoa de Deus, à presença de Deus. Lá em Mateus capítulo 27, do versículo 54, fala que quando Jesus chegou, indo para Jerusalém e aproximando de Jerusalém, e quando ele viu Jerusalém, Jesus chorou. Jesus chorou. Perdão, esse capítulo 27 é sobre quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, estava na cruz, e quando ele morreu, que houve o tremor de terra, os raios, o véu do templo se rasgou e até mortos ressuscitaram. Então, um dos centuriões que estavam ali, vendo que estava ali guardando Jesus que tinha sido preso e morto, um daqueles centuriões disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, pessoas que nem tinham nenhum entendimento, mas viram, agora sim, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 4 a 48, não é? Quando Jesus ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, Jesus chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto
aos teus olhos. Muitas pessoas ainda não têm entendimento e os seus olhos espirituais não conseguem ver, ainda está oculto aos teus olhos, de que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus encarnado. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Jesus Cristo está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Emanuel. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, e ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus humanado, o Deus encarnado, para nos salvar, nos resgatar e nos levar novamente para a presença de Deus, para a presença do Pai, não agora apenas como criaturas, mas como filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é o Emanuel para você? Quem é o Emanuel para nós? Quem é Jesus para nós? Jesus é o Emanuel. Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Um dos nomes de Deus é Elohim, que significa Deus no plural. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que Deus nos ajude a entender. O mundo está celebrando agora, o mundo chamado cristão, não é? Que crê em Cristo, está celebrando a festa do Natal, a Navidad, a Natividade, não é? Que não é em dezembro, isso não aconteceu em dezembro, mas comemora. Mas que Jesus é esse que nós comemoramos? É o Emanuel? É o Deus conosco? É o Deus encarnado? É o Deus humanado? É aquele que está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê? Pois é, o Emanuel está aqui agora, conosco, em nós, por nós, para nós. Que Deus ajude e abençoe a todos nós, principalmente para entendermos que Jesus é o Emanuel.